Presidente do Irã afirma que Estado Islâmico foi derrotado. Após 37 anos no poder, presidente do Zimbábue renuncia ao cargo. Uber esconde roubo de dados dos usuários e paga $100 mil aos invasores. Pesquisa diz que Instagram é a rede social com maior impacto negativo na vida dos jovens. Vamos discutir também porque só 40% dos brasileiros consomem frutas e hortaliças. Seja bem-vindo, Redação Novo Tempo está no ar. Seja muito bem-vindo, Redação Novo Tempo no ar. Para você que está ligadinho com a gente pela televisão, pelo rádio ou pelas redes sociais também, a gente é transmitido ao vivo também nas nossas redes sociais do jornalismo. Seja muito bem-vindo a mais um programa, hoje com um convidado especial aqui, o jornalista Breno Mozart. Seja bem-vindo, Breno. Obrigado, André, Suzane, Hélio. Prazer estar aqui com vocês. Fazia tempo que, bom, pelo menos eu não lembro qual foi a última vez que você estava aqui no Redação. Ah, faz tempo, sim. Mais de um ano, eu acho. Faz muito tempo. Sim. Faz tempo, foi hein? logo no começo do programa, daí não me chamaram mais. É que o ano tá chegando no fim, tá ficando ruim de convidado. Entendi. A Suzane me ligou, foi tudo bem, tá bom. Porque sempre me disseram que você era bastante ocupado. É mentira isso. É mentira. Nossa, muita intriga da oposição isso aí. De qualquer forma, Breno Mozart está aqui para dar suas contribuições aqui. Obrigado, Breno, pela participação. Hélio Moura, como você está? Tudo bem, graças a Deus. Suzane, como vai vós me ser? Tudo bem, muito obrigada por perguntar. E você, Leite? Estou muito bem também. Quanta amizade aqui hoje, né? Estamos todos muito agradáveis uns com os outros aqui, somos muito amigos. Falando nisso, a gente teve visitas aqui, até vou aproveitar para mandar um abraço para o pessoal aí da cidade do Rio de Janeiro, é um pessoal da Igreja Adventista de Pavuna, que eu acho que é eu não sei se é um bairro ou é uma das cidades ali ao redor da capital do Rio, e é um bairro, a produção está me falando que é um bairro do Rio de Janeiro. Eles vieram aqui e aí teve uma moça que falou que não perde o Redação Novo Tempo, e ela falou assim, eu sempre fico com pena da Suzane, é a única mulher ali no meio e tal, mas você é uma mulher só, mas você acaba valendo por 3 aqui, você não concorda, Hélio Moura? Ela faz barulho por 3. Tem pena porque não conhece, porque na redação de verdade, não no redação, o bicho pega, né? Não é fácil. Exatamente. Não é fácil, cara. Então um abraço pro pessoal aí do Rio de Janeiro. E você que é do Rio ou de qualquer outro lugar, interaja com a gente também por meio das nossas redes sociais, facebook.com/ntjornalismo e @ntjornalismo. Você fala com a gente no Instagram, mas você também pode acessar o nosso site novotempo.com/jornalismo. Bom, vamos aos destaques de hoje. Começar com Hélio Moura. É provável que uma das células terroristas mais temidas da atualidade esteja em derrocada ou finalmente derrotado, Hélio Moura? O presidente do Irã, Hassan Rouhani, fez um discurso nessa semana na TV estatal lá do Irã e disse que sim, que o Estado Islâmico está derrotado. Ele falou, é claro, que ainda vai existir em pequenas células. Ele falou, é possível que o Estado Islâmico comece a atuar em pequenas células, mais ou menos da forma como atua no Ocidente, né, com os chamados lobos solitários e tal, mas ele disse que o grupo autodeclarado Estado Islâmico, com aquela força que dominou boa parte da Síria e do Iraque, segundo ele, Hassan Rouhani, foi derrotado. A gente tem acompanhado, né, inclusive no Jornal do Novo Tempo, o Breno, que faz o noticiário internacional, tem sempre trazido informações sobre os chamados redutos, né, os esconderijos, os lugares onde o grupo Estado Islâmico mais atuava. Ultimamente tem perdido muito espaço e aí o Hassan Rouhani nesta semana disse, olha, agora acabou. Eles não tem pequenos grupinhos esparramados aqui e ali, um pouco ali na Síria, um pouco no Iraque, mas ele disse, agora é definitivo, cortamos a cabeça. É interessante, inclusive, essa situação do presidente do Irã falar, porque muita gente às vezes não se atenta para isso, mas dentro dos grupos muçulmanos de crença, os extremistas do Estado Islâmico, eles são de um grupo chamado de sunitas, que muita gente já ouviu falar, enquanto o maior país xiita,
que é inimigo, né, a gente pode falar assim, politicamente, mesmo de pontos de vista bem distintos dentro do islamismo, é o Irã, né? Então, não é só um discurso político nesse caso, tem um discurso religioso por trás aí também. Né? E o Hassan Rouhani, ele também falou uma crítica forte contra os Estados Unidos e contra Israel também, porque ele disse que Estados Unidos e Israel mantêm, né, ajudam financeiramente grupos terroristas. E ele falou, inclusive o Estado Islâmico foi por muito tempo bancado pelos Estados Unidos e por Israel, a declaração do Hassan Rouhani. O que não é uma mentira, né? Se a gente observar a história, inclusive a Suad Nasser já falou várias vezes no Jornal do Novo Tempo, aqui também quando ela veio, que esses grupos extremistas surgem da necessidade que o Ocidente enxerga de tentar derrubar um governo. Foi assim com a Al-Qaeda, que depois se tornou a arqui-inimiga dos Estados Unidos, foi assim também com o Estado Islâmico, que foi financiado por muito tempo para tentar derrubar e desestabilizar o governo sírio do pai do Bashar al-Assad. Hoje o Bashar al-Assad é quem comanda, mas enfim, e aí o Hassan Rouhani não teve medo e falou, os Estados Unidos bancaram, culpa deles é que a gente tem esses grupos extremistas, às vezes ou outra, aparecendo por aqui. Ele bate em todo mundo, né? Inclusive na Arábia Saudita ele bate bastante, né? Sim. Que é o maior país sunita também, mas enfim. De qualquer forma, essa é a situação. Obviamente a gente torce para que isso seja verdade, mas vamos ver o que outras autoridades falam sobre isso. Na Rússia, recentemente, Putin disse que o Estado Islâmico está quase para ser derrotado. Mas o discurso está semelhante aí. Tá certo. Suzaine Lima, clientes do Uber têm dados roubados e a empresa está escondendo informações, é isso? Isso aconteceu no ano passado, em 2016. E, pasmem, esses dados foram roubados de 57 milhões de pessoas, sendo 50 milhões usuários e 7 milhões são os motoristas do Uber. Que tipo de dados são esses? Os dados, sabe quando a gente... como fala, gente? Faz um cadastro? Dados de cadastro. Quando a gente faz um cadastro para poder ter um aplicativo, em sites, acontece muito, por exemplo, em sites de vendas, né? Tipo Americana, Submarino, enfim... Mas sempre nos aplicativos você tem que colocar seu nome, seu e-mail, número de telefone, número de celular. Cartão de crédito do também, Uber, né? No caso do Uber, para quem tem, conhece muito bem, mas para quem não tem, vou explicar aqui. Você já informa todos os seus dados bancários, porque quando você aciona o serviço, já é descontado direto no seu cartão de crédito. Você não precisa nem entrar lá para poder colocar o número do cartão, senha nem nada. É automático. Então você tem todos os dados ali. E esses dados foram roubados. Só que o Uber garantiu que os dados bancários não foram roubados. Claro Dá para que... confiar numa empresa que pagou tanto dinheiro para esconder a notícia de que foi roubado o dado? Exatamente. Olha só, vou explicar aqui para o pessoal de casa. Isso aconteceu no ano passado. E por que não foi revelado? Porque o próprio Uber pagou 100 milhões de dólares para os invasores. Segundo os noticiários, foram identificados 2 hackers. Então, eles pagaram esse resgate pelos dados dos usuários 100 milhões ou 100 do mil? Uber. 100 mil, eu falei 100 milhões? Milhões, Me perdoa, 100 mil dólares é bastante pelo dinheiro resgate também. Desses dados. E o Uber garantiu que esses dados, então, foram destruídos, e no caso os usuários estariam a salvos, então, né? Só que a administração do Uber trocou de administrador e o atual administrador resolveu, por alguma razão, não sei se foi iniciativa dele ou o caso veio a público, mas enfim, ele chegou, ele admitiu, contou do assunto, pediu desculpas pela falta de transparência da administração antiga, inclusive o chefe de segurança foi demitido, né? Ele fez a proposta de que a partir de agora o Uber vai trabalhar com transparência, honestidade, se propôs a enviar informações para os usuários para explicar toda a situação, garantiu que os dados bancários não foram roubados, né? Os clientes não teriam prejuízo nesse sentido, só que assim... quando a gente confia os nossos dados a uma empresa, é claro que nesse caso foi um roubo, mas faltou honestidade e transparência. É a sua vida, né? As informações sobre você, a coisa mais preciosa que a gente Também tem. que eu não tenho cadastro no Uber, tranquilo. Você tem, né, Suzane? Não, eu tenho. E olha só, eu acho muito legal, né, de maneira particular falando,
do serviço que o Uber presta, mas essa falta de transparência, ela incomoda muito, porque agora deixa a gente assim numa situação vulnerável. Será mesmo que eu vou acreditar O Uber que esses chamou a dados não foram... atenção, né, esse caso, mas vários outros aplicativos exigem esses mesmos dados, alguns até outros dados mais importantes, e ali tem toda a informação que uma pessoa precisa para ir na tua casa, te sequestrar, ou para roubar o dinheiro que você tem no banco, ou enfim. Minha esposa passou por situação semelhante com loja varejista aqui do Brasil, que não é, né, do tamanho da Uber, mas que já compraram várias coisas, 3 ou 4 itens pela conta dela, no cartão dela, e, enfim, foram entregues em outros lugares, mas, né, era dinheiro nosso. Depois foi resolvido. Mas a questão é as informações, que são muito valiosas. Até para fim de propaganda, né? Sim, para fim de propaganda, porque você não autorizou passarem as suas informações adiante para você receber propaganda, para você ter o seu perfil estudado, sei lá, para quais razões esses hackers queriam, para vender para outras empresas das quais você não autorizou que suas informações fossem repassadas, O que né? me chamou a atenção é o Uber dizer, olha, garantimos que as informações que eles roubaram foram destruídas. Eu fico imaginando... Não dá para confiar, né? Não dá para confiar. Esses caras podem Assim, ter tomara que salvado sejam antes. hackers de filmes, né? Porque nos filmes é assim, o pessoal tem aquela coisa Colocaram mais tudo num importante do disquete. mundo, fica num disquete só que não faz cópia nenhuma. Então, esses hackers roubaram, guardaram num pendrive e falaram, tá bom, a gente só tinha aqui, Uber, pode bater o martelo em cima e quebrar. Ah, tranquilo. Caramba. Não dá, né? E aí fica aí, então, a esperança da gente como usuário que o Uber trabalhe fortemente para melhorar a sua segurança, né? Porque duas pessoas, imagina, conseguiram roubar os dados de 57 milhões de pessoas de uma empresa extremamente forte, que deveria melhorar ter a segurança para garantir os novos clientes que não têm os isso que eu ia dados falar, roubados, né? porque o dado de quem tem já Esses foi já e foram. não adianta mais. Isso que eu ia falar, mancha fortemente a imagem da empresa, né? Agora, falando de assuntos internacionais, eu acho que a gente está falando de muita coisa internacional, porque você é editor de internacional do Jornal do Será? Novo Tempo e Deve do ser Conexão, coincidência, ô né? Breno. E aí a gente está falando isso, coincidentemente. Tem uma coisa que me chamou a atenção essa semana, uma notícia, porque o presidente mais longevo, ou seja, o presidente com maior tempo em exercício da função, pediu renúncia do cargo nessa semana que passou. Robert Mugabe, com 93 anos de idade, ele estava há 37 anos no poder no Zimbábue, na região sul ali da África. Ele pediu renúncia, está sofrendo... Gentilmente, né? Falando assim, parece que Parece, foi né? gentilmente, Que depois que o bonzinho exército ele. tomou conta de tudo lá e que o partido dele resolveu tirar ele da liderança. E depois da bagunça toda feita, ele pediu gentilmente a renúncia do Obviamente que as notícias, quando a gente vai lendo, assim, você pega só coisas mais atuais. Eu tentei dar uma entendida qual o processo todo para ele passar 37 anos no poder. E é interessante, porque, assim, na verdade, por muita gente ele é chamado de ditador, mas ele não se vê como um ditador, assim como, por exemplo, acontece com Maduro na Venezuela, Acho que né? nenhum ditador se vê como ditador. Não se vê. Ele é democraticamente eleito por 37 anos, né, no poder. E o que acontece... Mas no caso específico desse presidente, teve eleições? Eu não conheço muito bem a legislação. Não, o que acontece? Até 1980, o pessoal que é mais antigo aí, a gente tem um pessoal aí da terceira idade que talvez se lembre do Zimbábue sendo chamado de Rodésia. Até 1980... Isso melhorou, né? Zimbábue parece melhor do que o Rodésia. melhor que Né? Exatamente. Até 1980, o Zimbábue era chamado de Rodésia e era uma colônia inglesa, como vários países da África eram colônias de países europeus. E aí, em 1980, teve a gente pode dizer assim, uma revolução ali. Eles ganharam a liberdade. E entre os líderes ali dessa revolta, tinha o Robert Mugabe, que era visto no começo como alguém capaz de trazer mais igualdade, melhorar a situação do país. Ele melhorou mesmo, ele era professor e os índices de educação do Zimbábue... Uma pessoa de origem humilde, aclamado pelo povo. Pois ele realmente melhorou bastante coisa. Uma outra coisa que eu gosto de observar, enfim, discordem de mim, se for o caso, mas a República Democrática não é o melhor sistema de governo para todo mundo. Pode ter sido escolhido o melhor sistema de governo aqui para o Brasil, mas outros países não vivem em repúblicas democráticas e isso não é um problema. Né? Apesar do nome, às vezes, a gente tem o próprio Irã, que a gente estava comentando, que não é uma república democrática, né? É uma república islâmica, quer dizer, é um líder religioso que está ali comandando o país, por exemplo, e outros exemplos tantos. No Zimbábue, ou na Rodésia, no Zimbábue, o problema não era bem que eles queriam um presidente, queriam votar no presidente, escolher a cada 4, 5 anos um novo líder, mesmo porque já vinham de uma monarquia, estão acostumados a ter uma pessoa só no poder. O que foi minando a figura e ali a situação
do Mugabe foi a velhice e, não sei, mas a caduquice, quem sabe, porque coisas absurdas foram acontecendo com o passar dos anos. Quando ele assumiu, tudo certo. Daí, com o passar dos anos, trocou de esposa, a nova esposa era conhecida como Gucci Grace, em referência à marca Gucci, italiana, né, a grife. Ela ia fazer viagens pela Europa, né, viagens caríssimas, tirava dinheiro direto do Banco Central, pagava viagem, acabava o dinheiro, fazia aportes do Banco Central para pagar os luxos dela, os gastos dela, e isso foi piorando. Mas, E ele tinha obviamente, interesse que a a mulher situação assumisse o do poder, Zimbábue Tinha. é uma situação complicada há muito tempo, né? Mesmo depois que o Robert Mugabe assumiu o comando do país em 1980, mais ou menos, teve genocídio, uma série de situações. O Zimbábue sofre sanções internacionais por conta de vários problemas que a comunidade internacional vê no sistema eleitoral e da democracia do país. Mas o fato é que ele caiu recentemente porque dentro do próprio partido dele ele começou a perder força e aí ele afastou o vice-presidente que estava tendo problemas pessoais com a segunda esposa, porque a segunda esposa é interessante que às vezes a gente vai falando de umas coisas parece fofoca, mas é que é a situação do país. A esposa era a secretária dele durante muito tempo, 41 anos mais nova do que ele, primeira esposa morreu em 92, se eu não me engano. Enfim, deu todo o problema, o vice-presidente foi afastado pelo Mugabe, e aí estava na África do Sul, em exílio, se eu não me engano, e aí só que o vice-presidente tinha fortes ligações com o exército, e aí mexeu com o exército, aí você perdeu o apoio do exército, aí fica meio complicado. É importante, eu acho interessante destacar que, tanto que eles não se importam em votar e escolher o presidente, que o vice que foi destituído, o Emerson Mnangagwa, já assumiu essa semana assumiu, como presidente do país. E quanto tempo ele vai ficar ainda é uma pergunta. A perspectiva é que no ano que vem tenham novas eleições, não é? Mas se vai acontecer mesmo ou não, aí são outros 500. Mas realmente o vice-presidente afastado estava no exílio, agora o presidente do Zimbábue. De qualquer forma, um novo momento para um país aí Ele prometeu mais democracia agora, a partir de agora. Exatamente, prometeu. Bom, a gente vai para um rápido intervalo aqui no Redação Novo Tempo e no próximo bloco nós vamos discutir sobre uma pesquisa que mostrou que o Instagram é a rede social com maior impacto negativo na vida dos jovens. Voltamos já.